nós estamos de volta com o segundo bloco do Visão da Vida de hoje, recebendo visitas pra lá de especiais que vão fazer a festa pra gente. Agora vocês vão conhecer Mila e Belinha. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Galerinha de Jesus tem energia. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Então pula, 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 pula. Então grita, 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 Jesus vive. Então dança, 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 corre, corre pro Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. Então dança, 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 corre, corre pro Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Então desce, 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 desce. Então sobe, 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 sobe. Pra direita, pra direita, pra direita. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom adorar ao Senhor. Como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom adorar ao Senhor. Como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom adorar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Quem tem energia aí, bate palma, eu quero ouvir. Para louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor. Bom, no primeiro bloco Vou mudar de eram lugar, Elisângela e Selma, agora são Mila e Belinha. E dá um cansaço ser Mila e Belinha, né? Tem que ter energia. Tem que ter muita energia. Né? Tem. Porque criança tem energia demais, né? Agora, conta uma coisa pra mim, como nasceram Mila e Belinha? Mila e Belinha nasceu há mais ou menos uns 20 anos atrás. Enquanto nós trabalhávamos com as crianças da nossa igreja, e nós víamos justamente a necessidade de alcançá-las de uma maneira diferente das que a gente já viu, né? Muitos com fantoche, muitos fazendo. Tipo de material didático, né? Então, E a estratégia que Deus nos deu foi justamente o oposto, porque nós, na verdade, nunca vimos, né, alguém que se vista como criança para falar a linguagem deles. E é tão engraçado, né, que eles olham para Mila e Belinha e realmente acreditam que nós somos duas bonecas. Nós estávamos num projeto em Amargosa, na Bahia, e as crianças do projeto Resgate, elas ficavam nos beliscando para ver se era real. Então, eles acreditam. acredito. Mesmo, né? E aí, na apresentação de vocês, por exemplo, nesse projeto, tem as músicas que a gente viu aqui, mas também tem história. Sim. Nós abordamos os temas bullying, né? Nós falamos agora, o que mais temos abordado é o suicídio, a mutilação
e a ideologia de gênero. Então, assim, são assuntos... E agora, esse mês de outubro, né, que nós vamos ministrar muito, quase todos os finais de semana, então a gente vai abordar muito Halloween. Sim. Então, a Belinha, para você entender, Carla, Sim. a Belinha, ela é a ruim da história. Então, tudo que é coisa ruim é a Belinha. A Belinha, ela não diz o palavrão, mas ela diz que fala palavrão, ela fala da cor da Mila, então ela diz que ela não brinca com crianças da cor dela, fala do cabelo dela, então, assim, é totalmente... Por isso que as crianças se identificam com Mila e Belinha nesse sentido, né, de ver o que está errado, entender o que está errado. Mila Mila e Belinha. Mila, no caso, já tem pós-graduação em cura interior e afins, né, Mila? Nós trouxemos, até para te explicar um pouquinho melhor, os nossos vasinhos, que é uma das histórias que tem no nosso CD, que é a música do vaso precioso. E aí, no caso, nessa história, é uma história muito linda, né, pastora Nil? Já aconteceu na minha igreja, né? Elas fizeram este trabalho em minha igreja e é muito interessante que, assim, não tem como não falar desde da criancinha pequenininha entender tamanho da Esther, até né? os adultos, né? E é uma ministração que falou com todos. Por exemplo, quando encerrou, elas fazem a gente rir, vão levando, né? Mas quando chegou ao final, estava todo mundo chorando, sendo curado e ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Essa história, especificamente, a gente trata muito sobre a questão da autoestima, do empoderamento, né? Independente de ser menina ou menino, a gente trata da questão principal, que é o amor de Deus por você. E a história, nós criamos uma música que chama O Vaso Precioso, e eu trouxe os vasinhos. Eu não sei se é possível pegar rapidinho para eu te mostrar. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos ver. Depois a gente pede o pessoal para trazer. E esses vasinhos, eles são vasinhos, cada um com uma, digamos assim, né, um defeito, que na verdade não é um defeito. Mas a gente colocou eles assim, diferenciado, porque a gente trata disso. E eu tenho uma grande coleção, então eu entro com um caminhãozinho, um carrinho grande, todo enfeitado, cheio de vasos de todos os tipos. E ela depois traz a grande surpresa da história. Né? Então é uma história muito interessante, que trata de todos esses temas que as crianças estão falando. E sempre que a gente termina, não apenas aqui no Brasil, mas sempre que nós terminamos de contar, sempre tem uma criança, um adulto, inclusive na sua igreja, né, uma senhora, que vem testemunhar do que realmente, algumas até dizem, eu sou esse vasinho, esse vaso sou eu. Então é uma história muito forte, muito forte. Agora, a pastora Nil disse assim, uma coisa muito interessante. Chegou num momento da minha vida que eu falei, puxa vida, a igreja dormiu, o Senhor me perdoa, a gente vai reconstruir. Foi a partir desse momento que a pastora se viu chamada de uma forma mais zelosa, digamos assim, cuidar de crianças e como cuidar. Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar... Porque a esposa do pastor na igreja faz tudo, né, gente? É o que a gente aprendeu lá atrás, né? E não está errado, porque nós somos treinadoras na igreja, nós somos mães na igreja, né? Então, vamos facilitar e abrir o caminho. Sim. Então, eu fazia muitas coisas. Porém, um dia, Deus falou claramente comigo que eu não estava focada em algo que para ele era de grande interesse. E ele tinha um grande interesse pelas crianças. Então, a partir desse despertamento que veio da parte de Deus para mim, isso tem uns 12 anos, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar mais perto com as crianças e treinar uma equipe para fazer um trabalho efetivo com eles também. Mas, ao mesmo tempo, também despertando os pais para o papel deles, né? Porque muitas vezes os pais na igreja, eles acham que a responsabilidade de ensinar a palavra para os filhos é só da igreja, e não é também. Então, nós fazemos essa
parceria, né? E aí surgiu, nessa caminhada, surgiu também o Royal Kids, que é o Ministério de Crianças Intercessoras, né? Então, eu sou coordenadora no estado de São Paulo da rede de crianças intercessoras. Na verdade, tem no Brasil todo, tem em alguns países também, né? E aqui em São Paulo nós temos aproximadamente, desta rede, nós temos 600 crianças, mais Forte ou menos. isso, né? Crianças intercessoras. E eles oram, né? Quando nós os treinamos, eles estão ali, como nós falamos no início, né? Eles estão ali abertos. Então, aquilo que eles receberem, eles serão treinados, com certeza. Então, nós temos tido esse privilégio, né? Não só de treinar essas crianças, como hoje nós já temos crianças que cresceram e são líderes de crianças intercessoras também, né? E eles oram pelo Brasil. Todas as crianças da nossa rede adotam uma nação que geralmente é uma nação em que é perseguido pelo cristianismo, né? Em que há perseguição. Então, essa criança, ela tem a bandeirinha dela do Brasil, que ela ora pelo Brasil, ela tem a bandeirinha do país que ela adota, nós chamamos do país do coração, né? Vamos orar agora pelo nosso país do coração, que é o que não é da pátria, é adotado. Então, a criança sabe contar a história desse país, né? E tudo isso faz o quê? Faz com que justamente a criança tenha interesse de buscar a Deus e não cair em tudo isso que nós falamos, esses grandes perigos, né? Por exemplo, no último grupo que nós fizemos com as crianças, tiveram crianças que tinham sofrido bullying na escola e ali no momento da oração, uma criança teve uma revelação de Deus, falou assim para ele que ele via que ele estava muito triste. E essa criança começou a chorar e disse que estava triste porque tinham falado algumas palavras feias para ele na escola. E aí, imediatamente, o grupo orou por aquela criança. Então, eles oram uns pelos outros, eles oram pelos pastores da igreja, eles oram pelos países, né? E pelas últimas notícias. Eles oram por política, você vai orar por política com eles, é incrível como você os treina assim, e então eles entendem bem o que eles estão fazendo. Isso é uma maneira muito linda, eu acho, de combater justamente todo esse ataque que eles têm passado. Porque é uma construção para longo prazo. E às vezes nós pecamos nisso pelo imediatismo, enquanto o lado de lá sabe fazer isso de forma impecável. Quero falar um pouco do ministério do pastor Lucas. Eu disse aqui no início que sou fã do ministério dele, da pessoa dele, e é verdade. Ele é pastor na Igreja Monte Sião, aqui em São Paulo, e é autor dos livros Criança com C e Mover Profético e Sobrenatural, um guia prático para pais e educadores, um livraço que eu ganhei de presente há algumas semanas atrás do Eduardo, do Eu Escolhi Educar. Era dele, viu, pastor? Ele estava lendo, ele falou, você se importa de receber, assim, de presente o livro que está sendo lido? Eu falei, é livro, eu não me importo com nada, pode estar até rabiscado. Ganhar presente é bom, mas para mim ganhar livro é divino. Então eu amei, é um livraço. Você que é solteiro, que sonha em casar, em ser pai, em ser mãe, você que é cuidador, você que é tio, você que é tia, sei lá. Você que se interessa pelo futuro do nosso país devia ler esse livro, Mover Profético e Sobrenatural, um guia prático para pais e educadores. Pastor, eu faço a mesma pergunta. Em que momento da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, você se viu chamado para falar de um tema tão delicado e tão relevante? Eu cresci na igreja e, graças a Deus, nunca me desviei. A única coisa que eu era viciado era em cola. Fui liberto. Eu fui liberta também. Eu fui liberta também, acredita. Eu tomava, assim, sem ofensa alguma ao meu organismo, uma lata de Coca-Cola de manhã, com o estômago vazio. Eu também tomava isso. Na faculdade tomava 2 litros por dia. Era viciado mesmo, mas fui liberto. Eu também fui liberta. Mas um dos grandes desafios que eu vejo, que eu comecei a observar nas igrejas do Brasil, é crianças que passaram no ministério infantil, na sua adolescência, metade se desviam. Aí quando chega na universidade, na fase de juventude, o que sobrou também se desvia. E aí ficava com esse ponto de interrogação. Eu sei que são muitos pontos de interrogações em diversos pastores e tem diversos desafios nesse sentido. E uma das coisas que eu percebi é que
De novo, nós como igreja, o Ministério Infantil muitas vezes simplesmente ensinava histórias bíblicas. E que não é ruim, mas não é o excelente. E em vez de ensinar histórias bíblicas e conhecer as histórias bíblicas, muito melhor do que isso é conhecer de verdade o autor da Bíblia, é conhecer de experiência sobrenatural quem realmente Deus é. Não apenas de ouvir história, mas de ter uma história escrita por Ele. Então, e a gente começou a perceber que isso faz toda a diferença. E quando a gente encontra no cenário hoje, como nós falamos na primeira parte, que a gente encontra nessa crise de liderança, na verdade a gente tem que ser intencional para levantar essa geração de crianças que vai de verdade trazer uma transformação aqui na Terra. Então, nós trabalhamos muito a questão de liderança. Então, no nosso ministério, nós temos a escola de liderança para crianças. Liderança em quê? Todos são chamados para liderar alguma coisa. Seja na arte, entretenimento, comunicação, mídia, política, governo, ciência, educação, família, enfim. Então, muitas crianças já sabem, eu fui chamado, já sei o meu destino, que Deus me chamou para a área da política. Então, imagina só, nós investirmos nessas crianças, política, arte, entretenimento. E aí a gente está falando então da grande comissão. A grande comissão fala em Marcos 16:15 e de pregar o evangelho a toda criatura. E Mateus 28:19 fala de discipular nações. Discipular nações é uma coisa e pregar o evangelho é uma coisa. E nós, como Brasil, hoje, o IBGE a cada 10 anos. O último IBGE em 2000, acho que eram 16% de população evangélica no Brasil. Em 2010, 22%. O próximo, 2020, já falam que vai ser em torno de 33%, ou seja, 1/3 do Brasil vai se tornar evangélico. Agora, se de 2000 a 2010 já houve um aumento de população evangélica, por que os indicadores de transformação cultural, como criminalidade, analfabetismo e tudo mais, continua igual ou pior? Porque não tem a ver com quantidade de cristãos, mas tem a ver com qualidade de cristãos. E, como a gente falou, a igreja dormiu por muito tempo em simplesmente vamos evangelizar, mas esqueceu de discipular. E como que a gente discipula a nação? Primeira coisa é você converter as pessoas. Marcos 16:15, e de pregar a toda criatura, para que a criatura se torne filho e filha de Deus. Mas Mateus 28:19 fala de discipular nações. E como que a gente discipula a nação? Não apenas convertendo pessoas, mas convertendo organizações, convertendo instituições, convertendo sistemas educacionais. E como que a gente converte sistema educacional e tudo isso? Levantando crianças com os valores do reino de Deus, mas também com competentes para atuar nas 7 esferas da sociedade. E lá em Isaías 2:2 fala que nos últimos dias o monte da casa do Senhor, ou seja, a presença de Deus, será estabelecido no topo dos outros montes. Educação, ciência, cultura, mídia, e ali os povos se direcionarão, fala, e dirão: vinde, subamos à casa de Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor Jerusalém. Em outras palavras, ali as pessoas vão ser discipuladas. Então eu enxerguei assim, a igreja errou também, porque a gente falava, para você servir a Jesus, para você servir a Deus, larga tudo, para de estudar, larga a sua advocacia, larga a medicina e vem para a igreja. Abra mão de o que você está fazendo e vem para a igreja. Maior erro. Sim. Quando a presença de Deus tem que ser estabelecida nas 7 esferas da sociedade. Então, nós trabalhamos desde já, justamente nas crianças, os valores, os princípios, o caráter, porque não adianta ela ser competente, mas não ter o caráter. Se a gente for estudar Jesus, nosso modelo como líder, ele teve 3 anos de ministério. Ele viveu 30 anos, ou seja, 90% do tempo dele foi trabalhando o seu caráter. E 3% da sua vida fazendo o ministério público. Significa que talvez o preparo seja um grande tempo, o segredo, porque talvez a criança vai lá e vai fazer uma fala na política e aquilo vai transformar a sociedade. E olha como são as coisas, né? Eu estava aqui justamente pensando em Jesus, porque ele tinha toda a consciência desde sempre do que ele poderia fazer. No entanto, ele esperou o momento certo. Um breve intervalo comercial, a gente já volta. Vou falar o que eu falo todo intervalo. É o tempo de você chamar mais alguém para assistir com você. A gente volta já.